uma doutrina a respeito daqueles, né, que buscam a Deus e que querem estar com Ele, do lado dele, fazendo a sua vontade, né? Deixando todos os embaraços do mundo e se apegar a Cristo. A Bíblia nos fala a respeito de buscar em primeiro lugar. Esse buscar em primeiro lugar, ele também tem ele lhe dará uma recompensa. Ele me dará uma recompensa. Buscar, esperar, servir, cada uma dessas coisas são sementes que a gente planta para ter uma colheita. No caso aqui, nós vimos a luta, nós comenta sempre com o pastor Jackson, a respeito das nossas lutas. Eu digo para ele: o Senhor se preocupa comigo lá e eu me preocupo com vocês aqui, com a obra do Senhor. A obra do Senhor é espinhosa, a obra do Senhor é trabalhosa, a obra do Senhor requer ânimo, que no significado bíblico a palavra ânimo é a pessoa ter vontade de fazer e de agir e de estar ali se movendo, fazer a obra do Senhor. Então nós vimos aqui na leitura que Jesus Cristo, quando ele veio a este mundo, se você for ler com cuidado, amados irmãos, o Antigo Testamento e de entrar no Novo Testamento com tranquilidade, pedindo a direção do Espírito Santo de Deus, a gente chora, a gente ri, a gente glorifica. Às vezes você dá glória a Deus tão alto que alguém que escuta do outro lado diz: o que está acontecendo? Porque isso aqui é fonte de sabedoria, é fonte de conhecimento, é Deus falando, é Deus orientando cada um de nós. Então, quando o pastor fala comigo para trazer a mensagem, né, eu me preparei lá no Quiriquiri, lendo o livro de Salmos. Aí o Senhor aqui, Salmos, né? Só que o Senhor fala, diz assim: não, você vai falar sobre bem-aventurança. A palavra bem-aventurados, quem sabe essa palavra? Ela está numa colocação no nosso português como felicidade. Feliz, feliz. Então, esse texto aqui, o Senhor estava falando de uma qualidade, como é que é, pastor, que eu posso dizer? Uma qualidade é um sentimento, não é isso? Né? De alegria e de prazer, felicidade. O homem só é feliz, amados irmãos, quando ele está no meio de uma luta, de uma dificuldade, mas ele está confiante que Deus há de resolver aquele problema. E ele, em vez de reclamar, murmurar, vai aos pés do Senhor, agradecer o Senhor e procurar com Deus: Senhor, qual é a forma que o Senhor vai me mostrar para resolver determinada situação? E o Senhor se cala, e o Senhor fica em silêncio, e a pessoa que estava pedindo algo para Deus se levanta e diz: Deus não falou comigo. Aí a felicidade dele qual é? É porque ele confia em Deus, ele confia em todos os propósitos de Deus que tem para cada um daqueles que servem a ele. E o que é que ele vai fazer? Ele vai usar sua felicidade de fé, confiar no Senhor. O que é que ele vai fazer? Se ele sabe cantar, ele vai cantar. Se ele sabe ler, ele vai ler a Bíblia, ou vai ler a harpa. Se
sabe tocar um instrumento, como é o meu caso, vai para a instrumentalidade, canta, adora, glorifica, porque essa pessoa é feliz. Aleluia. Ele não se apega a nada desta vida, até a própria vida natural nossa, ela está arraigada no Senhor. E se a gente hoje tombar aqui, nós temos que ter a convicção do que nós temos um Senhor, nós temos uma casa a nos esperar. E onde está escrito? Na Bíblia Sagrada: na casa de meu pai há muitas moradas. Então eu não vou me perturbar com nada dessa vida, mesmo que a coisa esteja ruim. Muitas vezes eu converso com a minha irmã hoje, graças a Deus, para a honra e a glória de Jesus. Ali aquele quiri está sendo poldado por Deus, porque colocou uma congregação e a porta da igreja naquele lugar. Mas quando nós chegamos ali, as coisas terríveis, o pastor sabe de alguns fatos que passou comigo no Quiriquiri e ainda está passando. Esta viagem ultimamente que eu adoeci, que eu vim passar o mês aqui de repouso, ele estava preocupado, o outro pastor ali amigo também estava preocupado, minha irmã estava preocupada, né? E eu só dizia ao Senhor, eu ainda não quero ir agora, eu quero ver muita coisa acontecer ainda por meio de mim. Eu estou com essa idade, mas eu me acho ainda jovem. Mas se o Senhor quiser me levar, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer, eu não vou, se o dono da minha vida é Ele, se o dono da nossa vida é Ele, para que se preocupar diante de situações? Então, porque toda pessoa que serve a Deus é bem-aventurada, ou seja, feliz. Aleluia! Né? Eu não acompanho muito a trajetória do pastor Jackson, mas desde o ano de 2020, a minha carta veio diretamente para ele. Está aqui, está ali, está lá, e levanta daqui o negócio, e acontece o negócio dali. Mas não se via ele reclamar, nem a sua esposa reclamar. Mas eu creio que estavam de joelhos orando, glorificando, muitas vezes chorando, mas no pé do Todo-Poderoso, pedindo uma resposta, pedindo uma saída para alguns problemas. Tem muitas pessoas, amados irmãos, como crente, como servo de Deus, que só querem receber a bênção natural e esquecendo da bênção principal, que é a salvação eterna. Glória a Deus. É morar no céu com Deus. Glória. Veja que diz o primeiro verso aqui do 3: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que é pobre de espírito? É pobreza e não é fraqueza. Na palavra pobre, no nosso vocabulário português, é alguém que precisa de alguma coisa e vai atrás. Eu necessito. Olha para as suas parteleiras, ou seja, para as suas dispensas, não tem nada, e tem a família para suprir aquela necessidade. Então o que ele faz? Ele está com uma necessidade de suprir aquilo. O que ele faz? Ele corre atrás, porque ele está pobre daquele mantimento. É uma coisa que diminui. E no caso aqui é diferente. É alguém que tem necessidade do Espírito de Deus na vida, porque está se sentindo vazio, está se sentindo solitário, está se sentindo, parece que a porta está fechada. É o caso que eu falei ainda agora. Deus se silencia e o servo vai porque para os pés do Senhor, vai orar, vai buscar a presença do Senhor. E nesse caso aí é preenchido com as virtudes de Deus na vida de quem é pobre de espírito. É um homem que sempre está correndo atrás das coisas de Deus. Aleluia.
não é verdade? Louvado seja o nome do Senhor. Sempre está correndo atrás das coisas de Deus. Mas infelizmente, nós vimos em vários lugares pessoas que se dizem santos e salvos e tal, mas que deixam o Senhor em terceiro plano, não é nem no segundo, terceiro plano. E aí diz: eu estou bem. E aonde está o versículo que diz: buscai em primeiro lugar Deus e a sua justiça, que as demais coisas lhe serão acrescentadas? O que quer dizer? Se eu acordo de manhã cedo, eu vou xingar, vou falar alguma coisa que não é adequada? Não. Em primeiro lugar, o que a gente vai fazer? Invocar o nome do Senhor. Aleluia. Depois vai para as atividades. E nas atividades que a gente está fazendo, nós temos que estar sempre com a necessidade de ser iluminado pelo Espírito de Deus, porque diz o salmista, né, que eu sou necessitado de Ti. Então nós somos necessitados de Deus. Nós precisamos de Deus para tudo. É para amar, é para sorrir, é para chorar, é para passar por dificuldades. Deus está do nosso lado. No momento da tempestade, alguém ali perturbado, né, e vai alagar, e vai e vira para cá e vira para ali, de repente alguém olha, lá vem aquele homem, e ficaram perguntando: mas quem é ele? É um fantasma? E alguém que ficou mais atento: não, é o mestre, ele vem por cima das águas. E alguém que tem necessidade de Deus, ele: Senhor, deixa eu ter contigo, deixa eu ir lá, meu irmão, eu quero ir com o Senhor. Vem. Enquanto o camarada estava olhando para Jesus, ele ia muito bem, mas na hora ele ficou tribulado com as ondas, já começou a perecer. E Jesus pega na mão dele, né? Vocês sabem da história, e deu socorro e deu um conselho. Tem que ter fé, não pode olhar para as dificuldades, mas olhar para Cristo. Sempre ter a necessidade de estar com Cristo ao nosso lado. Nós vamos adiantando. Aqui tem: bem-aventurados os misericordiosos. Por quê? Porque eles alcançarão misericórdia. O versículo 7. Vocês estão vendo que cada uma coisa que Deus coloca, que Jesus coloca para os seus discípulos, Ele dá o agir e ao mesmo tempo Ele dá a recompensa. Bem-aventurados os pacificadores. Olha, os misericordiosos, não é isso? Aleluia! Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançam misericórdia. Então, em primeiro lugar, a gente tem que fazer, a gente tem que plantar, a gente tem que mostrar que a gente é diferente, né? Como eu estava conversando com determinado irmão, ele se queixando também, né? Ele disse: olha, o que vai restar para nós dois aqui é nós orar por ele, porque ele diz que é isso e aquilo, mas se fala palavrões, se bebe bebida, né? Não, um vinho não faz mal, ainda ofereceu para o irmão. Irmão: não, eu já saí disso, não quero não. Então vamos embora orar pelo irmão, porque se a gente fizer assim, nós temos que ter misericórdia do irmão, e Deus vai passar a plantar em nós também a sua misericórdia. Louvado seja Deus. Então aqui nós passamos o quê? Nós estamos vendo aqui que a palavra do Senhor, ela tem sempre uma recompensa. Ela tem uma recompensa.
No livro sagrado, porque eu não decoro, diz que o homem que trabalha para Deus, o trabalho dele não é em vão. Ele é recompensado aqui na terra e ainda tem uma bênção que espera no céu. Aleluia! Então nós temos que fazer isso, lutar, trabalhar. Glória. Então, se a pessoa é crente, é servo do Senhor, quer ir para o céu, ele tem que abandonar tudo o pecado. Foi disso que eu estava falando agora do mano. Então vamos orar por ele, porque não pode dizer que é só você está andando igual um mundano. Então nós temos que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas nos serão acrescentadas. A bem-aventurança, ela fala de muitas coisas importantes e ainda tem muita coisa para a gente desmolhar, buscando sempre em Deus. A outra coisa importante que nós vimos aqui, e tem outro versículo que fala, Jesus caminhando e alguém dizendo, olha Senhor, eu quero ir para o céu do Senhor, eu quero chegar lá no céu e eu quero morar no céu. Ele disse, você quer vir? Quer morar comigo? Olhou para os seus discípulos também, olhou para a multidão, vocês querem morar comigo? Pois é, quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aleluia! É renúncia, amado. Tem uma recompensa? Tem. Mas se eu quero andar do lado do pastor Jackson, eu vou ter que me esforçar. Ele é mais novo do que eu. Ele disse, mas eu tenho pressa, eu vou chegar ali, eu tenho que ir atrás dele. Mesmo bem cansado, mas eu tenho que ir para acompanhar ele. Assim é as coisas com Jesus. Renuncie a si mesmo, renúncia. Tem muitas pessoas doentes que morrem, porque a Constituição da Medicina, ela diz, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. E eles são a Constituição de Deus. Porque a doença que tem você vai depender de tal dieta. E a pessoa não renuncia a guloseima que ele gosta, o que vai acontecer? Que ele vai morrer, porque ele está desobedecendo e não se esforçou e não renunciou àquilo que ele mais gosta. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Então aqui, amados irmãos, são versículos paralelos ao que está na frente, ao que está atrás, que está no Antigo Testamento. Você vai acompanhar, se você ler a Bíblia com vontade de aprender, Deus vai lhe instruir. Que no Antigo Testamento, Deus chamou Moisés e disse assim, ei, vem cá, sim, chama o povo e coloca eles aqui. Vamos supor para mim que quiser vir aqui. Ali, para cá vai um caminho, para cá vai outro, Moisés. Tá? Diz para eles que para cá é vida, é bênção, é tudo de bom. Para cá é inferno, é condenação, é morte, é perigo. Eu sou tão bom com o homem que eu deixo ele à vontade a escolher o que ele quer fazer. Só que aquilo que ele escolher vai se cumprir nele a minha palavra. Se ele escolheres o bem, tu vai viver bem. Se ele escolheres o mal, tu vai viver mal. Por quê? Porque o livre-arbítrio é o direito de escolha. Deus deixou isso para mostrar para nós o caminho do bem e o caminho do mal. O que acontecia com o povo de Israel, muitas vezes, porque eles ensinavam, Moisés ensinava, mas eles se rebelavam. E Deus já tinha falado, olha, eu usei o profeta, uso os profetas para falar, para ensinar. Você continua rebelde. Daqui tanto tempo vai acontecer isso, e vocês vão passar por isso por causa de rebeldia. Por
porque desobedeciam a Deus. Então ele escolheu o fruto daquilo que ele escolheu e daquilo que eles plantavam. Então, no Novo Testamento é a mesma coisa, né? Renunciar, buscar, esperar, invocar, agir, levantar, ser forte, tudo está para o nosso conselho. Ah, pastor, eu não vou para a igreja que eu estou com uma dor na perna, mas está doendo as duas. Não, estou jeito de ir se arrastando, mas chegue na congregação, porque aqui também é desígnio de Deus. Faça a congregação para congregar o povo, não é isso, pastor? E a bênção que é daqui do culto, ela não vai se repetir na minha casa e nem na casa de você, a não ser que esteja passando pela dificuldade dele. Mas se for por alguma moleza, não. Olha o que aconteceu com Jacó. Jacó estava tudo bem, mas ele estava com medo de se encontrar com o irmão, porque tinha um juramento sobre ele. Ele disse: não, mas não está bom essa situação. Eu vou procurar um meio para mim, e mulher, e filhos, e mais empregados. Você vai para cá, protege aí a família, que eu vou dar uma voltinha aqui no meio do mato. Vamos supor assim, para nos entender melhor, né? Porque lá tem os nomes na Bíblia que eu não sei como era o lugar, mas ele digo assim: vou entrar bem ali, tá? E chegou lá e começou a orar, e a família esperando, e Jacó orando, e pedindo, e de repente chega um cidadão luminoso, cidadão do céu, e chega lá e agora orava e o homem calado, disse: agora eu vou me embora. Aí olha o que Jacó fez. Não, você não vai não. Aleluia, glória. Eu estou precisando de uma bênção. Você não vai não, hein? E agarra. E o anjo não precisa nem de força, ele só fez dar uma cutucada, tá? Aí lá veio o homem manco, caiu lá e disse: como é teu nome? Jacó. Pois agora não é, a partir de hoje em dia não é mais Jacó, é Israel. Significa bênção, povo de Deus. Então o que esse homem fez? Ele lutou para receber uma bênção. E tem bênção que a gente ganha, irmã Carla e irmãos aí, que a gente recebe de Deus, que ele deixa marca, porque a gente insiste, porque terra se abençoando e fica um protótipo. E para Deus provar para ele continuar na presença, ele deixa uma marca. Paulo tinha uma marca, eu não sei qual era um espinho, não sei o que quer dizer aquilo, mas era um sofrimento, era uma luta. E quando ele estava insistindo com Deus, ele disse assim: Senhor, cura, tira essa enfermidade, tira esse negócio de mim. E o Senhor disse: Paulo, a minha graça te basta. Então tem lutas, irmão, tem bênçãos, que é sofrimento e fica marca. Mas essa marca não é para a gente murmurar nem reclamar, mas é para sempre se lembrar que Deus nos marcou com uma bênção e prova que lutas e bênção depende de nós confiarmos em Deus. E a vida é o Senhor que nos dá. Aqui, 21 horas, está chovendo. Vamos encerrar. No 12, não, vou ler rapidamente aqui o 10, o 11 e o 12. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça,
porque deles é o reino dos céus. Tem uma recompensa. Mesmo quem sofre, por amor de Deus, tem uma recompensa. Louvado seja Deus. Aqui no 11 diz: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem tudo mal contra vós por minha causa. Bem-aventurados, sabe por quê? Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia, Jesus. Então, antes de nós sermos crentes, antes de nós estarmos aqui, teve alguém que pagou um preço. A minha tia, o joelho dela parece aquelas coisas de cutia, grosso, de oração, pagava um preço. A titia, ela não tinha lugar para fazer vigília, mas meio-dia, 6 horas da tarde, antes de dormir, 5 horas da manhã, estava orando. Ganhou filhos e ganhou marido. O marido dela descansa no Senhor, passou para o céu com 102 anos, está mais ou menos com uns 12 ou 13 meses que foi, o meu tio. A minha mãe, sinal do joelho, mas graças a Deus todos nós conhecemos a verdade. Tem um que está desviado, porque eu estou orando ao Senhor que faça uma obra na vida dele, né? Porque nós queremos ele no céu também. Outro passou pelo processo de correção de Deus, que eu tenho até uma composição que tem, né, os fatos que aconteceu com ele, está entendendo? Deus preparou e levou, mas antes de morrer se reconciliou. Louvado seja o nome do Senhor. A minha irmã está aí para cá, para ali, dá um chute no vento, ela briga comigo, tá? Ela disse: eu sou teu irmão e tal. Eu também não era fácil, né? Mas a oração da velha surgiu efeito. Quando é hoje, a minha irmã diz: a gente peca todo dia, não vai ao pecar, não peca, ore, não reclame, não cobre nada de ninguém mais, só fique nos pés do Senhor que Ele está agindo, e está agindo mesmo. Eu agradeço a Deus por tudo que Deus está fazendo. Graças a Deus. O Quiriquiri está indo devagar, mas está indo. Chego aqui, vejo as bênçãos aqui. Está indo. Ele, o casal, passaram por momentos, estão passando. Mas Deus está concluindo a obra. Deus está fazendo a obra. Deus está fazendo a obra. Quando você nem bem pensar, antes do arrebatamento, e antes de a gente ir para a eternidade, a gente vem aqui no culto e você vai ver a beleza que estará este templo. Aleluia. E lá no Quiriquiri também, ele precisa de madeira, mas Deus já começou a fazer lá no Quiriquiri. Verdade. Primeiro culto. E vai abençoar. Agora tudo é no tempo dele, esperando por ele. Amém? Então, amados, tudo que você fizer para Deus tem uma recompensa. Agora, vamos fazer para Deus, como se diz, o cumprimento da obediência. Não vamos ser desobedientes, porque as nossas próprias culpas vai trazer consequências para a nossa vida. Verdade, Jesus. Que Deus nos abençoe. A mensagem de hoje é: plante boas sementes, invirta boas coisas no seu amigo e nas pessoas, para que você tenha uma recompensa de bênção de Deus na sua vida, quanto na minha também, né? Que Deus nos abençoe. Eu agradeço a oportunidade, e o tempo está bonito, está chovendo, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos vocês, amém? E a mim também, né, pastor? Glória a Deus, aleluia. Glória a Jesus. Sem pressa, né, irmão, de sair. Não tem nenhum como sair.
Amém? Amém. Graças a Deus por isso, né? Jesus, Ele é maravilhoso. Vamos ficar sobre os pés, agradecer a Deus por essa palavra e de alguma forma chegou em nossos corações, nos trouxe ensinamentos, nos produziu aprendizado da parte de Deus para a nossa Glória a vida. Deus, aleluia. Aleluia. Vamos orar também pelo retorno do pastor Senna ao Quiriquiri. Está previsto retornar na terça-feira, né? Amanhã ainda tem que resolver algumas situações. Continuar orando por ele, para que Deus dê graça, direção, né? E no tempo oportuno da parte de Deus, ele venha, né, servir ao Senhor aqui na cidade, né? A sua idade já não permite que ele fique muito tempo isolado no meio da mata, sem corresponder